Mas a minha história é uma história já de um longo tempo, vindo da minha família, né? Com a minha mãe, que era uma pessoa que gostava muito de dançar. E aí chegou um determinado tempo na minha vida que eu resolvi me profissionalizar na dança e sempre tendo uma visão ampla, né? Porque para mim a dança ela faz parte do universo, né? E dentro desse universo eu algumas vezes me encontrava aqui em Pernambuco um pouco preso e querendo saber o que acontecia lá fora. Daí foi onde veio a oportunidade de viajar para a Alemanha, no princípio para passar 3 meses, mas aí eu em 3 meses decidi continuar e estou lá agora há 15 anos, trabalhando com a cultura pernambucana, dentro dela o frevo, né, que hoje em dia é um dos carros-chefes do nosso trabalho lá, mas é muito gratificante porque é um mercado muito novo fora de Pernambuco, né? E aí você, claro, você se encontra com várias barreiras, mas também se encontra com vários momentos felizes, porque quando você vê que as pessoas estão descobrindo pela primeira vez aquele trabalho que você está levando, dá um impacto maior, né? Eu sinto a diferença, porque quando eu trabalho com o samba, muita gente já conhece o samba, então é um impacto diferente. Com o frevo é uma experiência nova e foi daí que surgiu o meu nome, esse nome Carlos Frevo, por conta que eu comecei esse trabalho com o frevo em Berlim e sou o primeiro a fazer esse trabalho com o frevo em Berlim, na capital alemã. E aí as pessoas sempre assimilavam o frevo com o Carlos, então aí foi assim, Carlos, aí cadê o frevo, Carlos? Carlos, e o frevo? Carlos Frevo, Carlos e o frevo, Carlos, o frevo, aí acabou dando nessa que virou Carlos Frevo. Chegando na Alemanha, eu descobri que em Berlim as pessoas muito mal conheciam Pernambuco e a cultura de Pernambuco menos ainda. E aí eu decidi, poxa, esse é o lugar ideal para eu ficar, para realmente começar a disseminar, né, a cultura brasileira e tentar divulgar cada vez mais Pernambuco fora. E aí tive a oportunidade de me encontrar com um grande mestre de capoeira Angola, Rosalvo, que foi o primeiro mestre aí com a capoeira para a Alemanha e para a Europa. Capoeira Angola, onde eu fui ver mais elementos ligados ainda ao frevo, principalmente os movimentos de baixo do frevo, os movimentos que a gente faz no chão, né? E assim, a capoeira, claro, é bem mais divulgada porque a capoeira é uma cultura brasileira, né? O frevo ainda é uma cultura pernambucana, que é o que eu sempre falo, o frevo falta ser cultura brasileira, a gente tem que levar o frevo para o Brasil. Eu viajo hoje em dia no Brasil e a gente sabe que o frevo pouquíssimos lugares no Brasil está sendo praticado. Houve um aumento, a gente tem hoje em dia em Brasília, temos no Rio de Janeiro, temos aqui no Nordeste também alguns lugares, mas, por exemplo, se eu citar Camaragibe, a cidade onde eu moro, muito próximo a Recife, não tem frevo. Não existe uma aula de frevo em nenhum lugar lá. Então a gente falta ainda muito fazer com que o frevo se torne uma cultura brasileira. Mas enquanto isso na Europa a gente vem crescendo bastante. A gente conseguiu, já está em Barcelona, temos em Portugal, temos agora em Londres, temos em Paris, temos na Itália, na Alemanha, tem um Teco que está na Suíça, né, que é um grande parceiro, o Teco Canidé, que faz um grande trabalho sobre o frevo. E tem uma francesa, Marion Lima, que também trabalha com o frevo. E vários outros passistas que vêm agora se despertando e despertando essa vontade de mostrar a cultura pernambucana de uma forma contínua. Religião para mim não é significar um símbolo de um ser ou uma coisa, é um desejo. E esse desejo que você tem, por exemplo, vou citar no frevo, quando os clarins anunciam, parece o sino das igrejas anunciando, parece os tambores da cultura afro-brasileira anunciando. Então, está anunciando o quê? Um desejo, um momento sagrado, um momento que todo mundo para escutar o frevo, um momento onde o passista se prepara, um momento onde o passista pensa o movimento que ele vai fazer, um momento onde a orquestra vai orquestrar aquele frevo. E tudo isso com um arrepio, como a gente sempre fala, o frevo traz um arrepio para a gente. E esse arrepio de emoção, de felicidade, se vê dentro de uma religião, se vê dentro de um movimento cultural que acaba se transformando numa religião. Então, eu acho que tem, até porque toda vez que a gente vai dançar, viver, nós brasileiros, se apegamos muito à religião. Creio eu, direto ou indiretamente, ela existe, né?
Até porque nós, seres humanos, se movimentamos disso, de uma energia. E religião, para mim, significa energia. Eu, quando me senti sozinho lá para dançar o frevo, praticar o frevo, eu tive que ter um sentimento totalmente diferente. Por exemplo, aqui se tem um sentimento de treinar para melhorar, para mostrar um bom trabalho. Eu simplesmente tive que ter um sentimento de deixar de treinar várias vezes para pensar como divulgar o frevo. Então, ao invés de eu treinar o frevo para ser bom no frevo, eu tinha que tentar pensar como divulgar o frevo. Era o foco principal da minha, e está sendo até hoje, nesses 15 anos na Alemanha, o foco principal é como divulgar. E aí entra a música que muitas vezes eu, quando fui tocar determinados frevos, o europeu chegava e falava assim, pô, essa música eu conheço, essa música é um folclore nosso, essa é uma música tradicional nossa. E em alguns lugares, como na Polônia, como na Rússia, ou algumas cidadezinhas da Alemanha, eu encontrei realmente essas músicas quando eu fui em algumas festas culturais, onde as pessoas estão tocando na rua com as suas marchinhas, eles lendo as partituras. E aí foi quando eu fui descobrir que realmente a origem do frevo, a gente lê toda hora aqui, né, sabendo de onde é que vem, mas aí eu fui ver as pessoas praticarem e fui ver qual o público que curte essa música lá. No Brasil, por exemplo, a música foi criada por determinado fator. O fator da rua ser estreita, o fator do ruge-ruge, o fator da ebulição, imagina um sol de 40 graus, uma coisa assim. E aí quando eu cheguei lá não existe nada disso. E essa nossa música, algumas vezes, ela é muito rápida, ela é muito viva. Mas como é que eu vou fazer uma pessoa dançar uma música rápida e viva se a pessoa nunca viveu essa rapidez, nem não teve essa vivência? Então, eu tive que fazer outro processo, outro caminho, né? De certa forma. Um exemplo disso, eu trabalho com o frevo de bloco. Eu dou aula de frevo de rua com frevo de bloco. Coisas que aqui em Pernambuco ninguém faz. E eu sei, se eu estivesse dentro de Pernambuco, seria muito criticado. Muito. Muito. Estaria acabando com a cultura, isso não se pode fazer e tal. Mas por que eu fiz isso? Porque através desse método, eu consegui trazer mais pessoas para dentro do frevo. Fazendo um bom trabalho, o europeu percebe, ou o ser humano percebe, que ele vai ter uma boa articulação. Vai trabalhar bem as articulações dele, vai trabalhar a questão da queda, do equilíbrio, né? Vai trabalhar muito a questão do pensar rápido, né? A música, como é resposta e pergunta, e o nosso binário, então você está toda hora respondendo e perguntando. O que é que acontece? Estimula o contato entre as pessoas, né? Estimula a improvisação, né? O frevo estimula isso. E hoje em dia, cada vez mais, são menos as danças que trabalham isso. Geralmente tem uma coreografia já feita e vai mais, claro, eu faço algumas coreografias na minha aula, mas a gente tem um momento que cada um faça o que pode e dentro dos seus limites, né? Isso faz com que ele perceba que o frevo é uma dança que dá liberdade. Existe uma necessidade muito grande na Europa de conhecer novas culturas. Então, eles recebem muito bem, mas por outro lado é difícil divulgar, porque é muita coisa acontecendo na Europa e o frevo não tem uma expansão grande. Existe uma dificuldade ainda muito grande por conta também dos brasileiros, que sempre quando se fala em frevo, a primeira coisa, não, mas machuca o joelho. Não, mas você tem que ter cuidado. Não, mas frevo é só para uma certa idade. Eu não sou jovem, eu já sou adulto, já estou ficando velho. O velho não dança frevo, quem dança frevo é os meninos. E aí as pessoas também, quando vão pesquisar o frevo, não conseguem dividir a dança da aula, porque a dança, o show é uma coisa, show no palco é uma coisa. A aula, para mim, é uma coisa totalmente diferente. Uma aula tem uma dinâmica diferente de um show, né? E aí existem um pouco essas barreiras que a gente encontra na divulgação do frevo, mas em geral é muito bem recebido, porque a nossa cultura é muito rica, né? A nossa cultura, ela é mundial, né? Não é à toa que o frevo ganhou esse título, Patrimônio da Humanidade, porque realmente ele merece esse título, Pernambuco merece, os passistas merecem, o Nascimento do Passo merece, né? E os músicos também, né? Todos eles que fizeram parte do frevo, tanto os conhecidos e desconhecidos do frevo, que é uma coisa que a gente também deve lutar muito. Existe muita gente que pratica o frevo que é desconhecido da grande mídia, né? E fazer com que essas pessoas também apareçam e sejam realmente valorizadas também pela contribuição que deram ao frevo.
posso citar que eu sou muito feliz em ver que o frevo tem outros lugares na Europa. Por exemplo, tem festivais hoje em dia que eu não vou mais no festival, mas tem outras pessoas dando aula de frevo. Né? Outras pessoas que já dão aula de frevo. Em festivais de forró, eu fui um dos primeiros a trabalhar com o frevo junto com o teco, nos festivais de forró. Hoje em dia, muitas vezes, está teco no festival de capoeira, que é um excelente capoeirista, um mestre, teco, contramestre Teco Canidé, e eu estou em outro evento e a gente sabe que está tendo aula de frevo. Então, o que é que acontece? A gente fez com que o frevo fosse além do Carlos Frevo e Teco Canidé. Isso é o objetivo. Não precisa mais nenhum dos dois estar no festival ou em qualquer outro festival. Inclusive, a gente estava os dois aqui em Pernambuco de férias e estava tendo frevo na Europa. Eu não tenho uma receita pronta não, até porque se eu tivesse, eu acho que já estava bem melhor meu trabalho também com o frevo. Eu estou pesquisando essa receita. Eu faço de tudo em prol do frevo. Um exemplo disso é quando eu vou no festival convidado para dar aula de samba. Eu faço aquecimento com música de frevo. Eu vou dar uma aula de afro, eu faço aquecimento com frevo, muitas vezes. Né? Ou eu vou trabalhar o forró, eu boto algumas vezes um pouco de frevo para as pessoas escutarem. Então, tudo aquilo que eu vou fazer está agregado um pouquinho com o frevo. Né? O frevo está junto ali, sempre. Inclusive, por isso que me deram esse nome Carlos Frevo, porque fala, pô, tu veio dar aula de samba, trouxe o frevo. Tu veio dar aula de maracatu, trouxe o frevo. Porque ele anda comigo, porque ele faz parte da minha história. Né? E eu acho que não tem uma receita, a gente tem que descobrir, tem que arriscar. Né? Para arriscar, a gente vai ter que errar. Quando eu falo errar, a gente vai ter que perceber que outras pessoas divulgam diferente da gente. Dar liberdade para que as pessoas não tenham medo de divulgar da sua forma. Se quer fazer um frevo com brega, faça. Se quer fazer um frevo com jazz, faça. Se quer dançar um frevo no rock, dance. Se quer dançar um frevo com pop, dance. Contanto que queira levar essa cultura ao nível máximo que ela merece, que é de reconhecimento nacional. Frevosofia é um projeto inovador, né, que que vai vir para dar uma mexida nesse processo do frevo, né, que a gente vem vivendo, não só aqui quanto lá fora. E eu acho que o que eu mais pretendo para esse projeto é que ele tenha vida longa, né, e que ele seja realmente renovável, porque que não seja mais um projeto que venha com essa força e depois ele vá com as barreiras se perdendo, que ele venha para que as barreiras façam com que ele cresça. E espero que ele faça essa ligação entre os passistas, entre os músicos, entre as pessoas que trabalham com a arte cênica dentro do Estado, para que a gente possa ver a força, os bonequeiros, toda a arte. A gente gera emprego. A gente não só dá trabalho porque a gente é ruim, que a gente gasta, que a gente não vai à escola, não. A gente gera emprego para o povo pernambucano. Então, viva o frevo, Frevosofia, esse site que vai dar o que falar. E muito obrigado a todos vocês, a todos os passistas de Pernambuco especificamente, que sem vocês a gente não era nada. Eu sempre falo que o nosso trabalho lá depende muito de vocês aqui de Pernambuco, porque vocês são as raízes, vocês é que mantêm a coisa viva. E claro, aos nossos amigos na Europa que estão lá lutando naquele frio infernal e que não esquece a nossa cidadezinha, o nosso frevo, o nosso estado. Obrigado.